E aí, tudo bem? Jonatas aqui. Eu quero trazer mais um estudo sobre a mente renovada para vocês. Nós estamos trabalhando sobre a libertação da mente, sobre a renovação da mente, e eu creio que é um assunto muito importante para que nós vivamos os planos de Deus para as nossas vidas. E o tema desse estudo que eu quero trazer hoje é bom senso, a importância do bom senso no nosso dia a dia e para que a gente cumpra os planos de Deus para as nossas vidas. Eu quero ler um texto que lá em 1 Timóteo 1,19, que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Presta atenção nisso. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Então nós temos que ter fé. Isso nós falamos muito, né, sobre a importância de ter fé. A visão espiritual, né? Ouvir a palavra de Deus, isso gera fé em nós. Mas tem outro ponto que Paulo fala, boa consciência, ou bom senso, sabe? E muitos naufragam na fé porque desprezam esse ponto. O que é boa consciência, o bom senso? A mentalidade clara, a mentalidade sóbria, sabe? Que nós precisamos entender. Nós precisamos ter essa clareza, saber avaliar, saber entender as tempestades, o que está tentando nos atacar, o que está tentando nos roubar, sabe? E pensar, sabe? Ter uma mente acordada, ter uma mente sóbria, ter bom senso em nossas vidas para que a gente não seja ludibriado. Porque o mundo que nós estamos vivendo, ele está muito caótico, ele está cada vez mais doido, mais invertido. Há um tempo atrás, eu não gosto muito de falar desse jeito, né? Antigamente era assim, mas realmente era. Os padrões eram diferentes, as coisas eram mais sóbrias, as coisas eram mais sensatas até um tempo atrás. Quem queria fazer coisa errada, geralmente fazia escondido, sabe? Porque existia um padrão. Mas hoje as coisas inverteram muito. Tem até um livro que eu escrevi, uma ficção que chama O Compêndio da Consciência, que é uma história que um vírus começa a atingir a consciência da humanidade e as pessoas começam a perder a consciência, se tornar zumbis. Aí o protagonista do livro, que é o Stêmino, né, ele parte pelo mundo para procurar o antídoto para esse vírus e por fim, ele acaba encontrando o verbo da criação, que a gente sabe que é Jesus, né? E o verbo mostra qual é a cura para a consciência da humanidade, sabe? Então, a consciência, ela está sendo invertida. Tem até um capítulo do livro que o protagonista ele entra dentro da mente da humanidade. E ele percebe que todos os objetos, a cidade da mente está virando do avesso. Tudo está virando do avesso. E realmente é o que está acontecendo com a humanidade nos nossos dias. Tudo virando do avesso. Hoje a gente vê, por exemplo, pessoa dizendo que é um animal no corpo de ser humano. Até um tempo atrás isso seria incabível dentro da sensatez da mente humana. Mas hoje em dia, até as pessoas mais lúcidas dão uma balançada às vezes. Mas será que não é verdade? Coitado, ele tem o direito de se sentir assim. Porque, gente, vira do avesso a mente, sabe? Então as pessoas começam a perder, sabe? Na verdade não existem nem argumentos para combater isso, porque está fora da sobriedade. É uma coisa que virou do avesso e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Paulo fala, aqueles que rejeitaram a boa consciência naufragaram na fé. E eu creio que no nosso mundo cada vez mais vão surgir coisas loucas, malucas, invertidas, que nós não estamos preparados para enfrentar. E como que eu enxergo a definição de bom senso? É a capacidade de enxergar, de saber lidar com situações, com argumentos, com ideias, muitas vezes inesperadas, que você nunca aprendeu sobre aquilo, não está preparado para lidar sobre aquilo, com aquilo, e muitas vezes a própria Bíblia não fala nada claramente sobre aquilo, mas você tem que ter bom senso para saber julgar e avaliar aquilo, dentro da sensatez, da normalidade do ser humano que Deus criou, que Deus nos criou para ser. Existe uma grande diferença de bom senso e senso comum. Se você estudar na filosofia, na sociologia, você vai ver isso. E muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. O que é o senso comum? É o que a maioria das pessoas pensa.
sabe? Então, por exemplo, ninguém mais está orando. Ah, eu não vou orar, eu não vou mais orar porque ninguém mais está orando. Ah, é certo xingar, não tem problema, né? A maioria das pessoas chegou a uma conclusão automaticamente que não tem problema xingar, falar palavrão. Então, se você vai pelo senso comum, você está sendo Maria vai com as outras. Senso comum é o que a maioria das pessoas pensa. E o apóstolo Paulo fala naquele famoso versículo da renovação da mente: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se conformar com esse mundo é ser Maria vai com as outras, é ser levado pelo senso comum. E nós não podemos ser levados pelo senso comum, nós temos que ter um bom senso, que é uma mente acordada, saber avaliar, saber julgar o que é melhor para você, para o momento, o que agrada a Deus, mesmo que isso for contrariar a maioria das pessoas, mesmo que isso for colocar a sua fama, vamos dizer assim, em descrédito, em jogo, sabe? Muitas vezes a gente quer agradar, a gente quer estar encaixado no senso comum, se conformar com esse mundo, postar aquilo que vai agradar todo mundo, mas na verdade nós temos que ter um padrão, uma realidade bem definida e não ser Maria vai com as outras, sabe? Mas ter uma mente clara e ter bom senso, sabe, gente? Nós temos que entender muito sobre isso. Não ser conformado com esse mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. E no sentido de saber avaliar muitas vezes coisas que você não foi preparado para lidar com elas. Nós temos que estar preparados, sabe? O mundo está muito maluco, as coisas estão muito se invertendo. A internet cada vez mais tem fake news, que a gente às vezes acredita, uma coisa contradiz a outra. Sabe, eu creio que o maior problema do mundo virtual é que várias informações, uma briga com a outra, e a gente se sente dentro de uma máquina de lavar. Eu não sei se você já se sentiu assim. O mundo está cada vez mais como numa máquina de lavar roupa. Você vai de um lado por outro, assim, batendo, e você fica cansado, desgastado. Você tem que sair disso um pouco e ir para a roça. Não a roça fisicamente falando, mas eu digo assim, um lugar, sabe, para a tua mente respirar, para a sua mente respirar e ter bom senso. Porque se você ficar sendo jogado de um lado para o outro, até a Bíblia fala isso, né? Não seja como aquelas pessoas levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado com isso na nossa vida. Então nós temos que avaliar, por exemplo, profecia. Tem muitas pessoas que não sabem julgar, avaliar. Uma vez eu conversei com um homem que ele tinha namorado uma pessoa, sabe, que eles fizeram muita coisa errada e essa pessoa falava mal da igreja, dos líderes e fez ele se afastar da igreja. E eu falava para ele, mas essa pessoa não é de Deus para sua vida. E ele falava, olha, mas eu recebi uma profecia, sabe, de que eu e ela teríamos um propósito em Deus. Aí eu falei para ele, olha, tem muitas profecias que não são de Deus. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a errar, a falar profecias que não são de Deus. Nós somos seres humanos. Você tem que avaliar pelo bom senso e não pela profecia. Olha o que esse namoro fez na sua vida, a doideira que virou, os pecados que ele te levou, e até te levou a falar mal, a se revoltar contra os seus pastores e líderes, sabe? Você tem que ir mais pela palavra do que pela profecia. A palavra, vamos dar um exemplo, a palavra de Deus fala, não ande com o maldizente, lá em Coríntios, né? Nem mesmo coma com ele. E você estava andando, namorando ainda uma maldizente que falava mal de pessoas que não mereciam essas palavras que ela falava, não era verdade, assim, não mereciam as coisas que ela falava. Então eu estava tentando convencer essa pessoa de que aquele namoro não tinha sido de Deus, por motivos óbvios, por motivos sensatos, mas ele ficava brigando que ele precisava insistir naquilo porque ele tinha recebido profecia. Então vocês estão entendendo como que muitas vezes essas coisas brigam com o nosso bom senso? Eu lembro também uma vez que uma mãe, me perguntou sobre um acessório, sabe? Um acessório que diziam que ajudava na dentição da criança, sabe? E eram essas coisas meio estranhas de pedra, de energia. E eu falei para ela, olha, a Bíblia não fala nada claramente sobre isso. Então eu não posso falar que é errado, mas
vamos pela sensatez, vamos ter bom senso. Um acessório pode ajudar na dentição da criança, um acessório externo? Isso é um pouco estranho, mas vamos pesquisar. Aí eu fui pesquisar e logo ali no site daquele acessório, já falava que o acessório ele ajuda a ativar o terceiro chakra, que é uma coisa da nova era, né? Para quem não sabe e tal, ativa o terceiro chakra e não sei. Aí eu falei para ela, olha, é meio duvidoso isso. Toma cuidado, porque fala de chakra, fala de energia. Então a Bíblia não fala nada claramente sobre isso. Eu não posso falar que é pecado, porque eu não posso falar que é pecado uma coisa que a Bíblia não fala. Mas vai pelo bom senso, vai pela sensatez. E irmãos, nos últimos dias, vamos dizer assim, nos dias que nós vivemos, na verdade, as coisas estão virando muito do avesso e está surgindo muitas coisas malucas que você precisa aprender a usar o teu bom senso. Você está assistindo uma coisa na televisão. Não é pecado assistir televisão, jamais. Porém, se você percebe que aquilo está te fazendo mal, está te fazendo despertar um sentimento de vingança ou te colocando emotivo demais, para de assistir. Nós temos que usar o nosso bom senso, sabe? E não ser místicos e nem religiosos. Não seja místico nem religioso, mas usa o teu bom senso, que é a capacidade que Deus te deu de pensar, de avaliar as coisas. Por exemplo, na libertação, a gente trabalha com a libertação. E na libertação, a gente faz renúncia de libertação, a gente fala para as pessoas orarem de olho fechado. De olho aberto, na verdade. Não faça oração de libertação de olho fechado. E muita gente acha isso muito místico, sabe? Que misticismo é esse, né? Mas a gente explica, né? Porque muitas vezes a pessoa fecha o olho e a mente dela vagueia mais, ela fica menos atenta, ela fica menos ativa, né? Menos alerta, vamos dizer assim, e é mais fácil dos demônios tomarem a mente dela e ela ficar endemoniada. Quem trabalha com libertação sabe disso. Então não é nada místico, é uma coisa que tem um fundamento, sabe? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Tem também na libertação a questão de a gente, no seminário de libertação, ministrações, a gente fala para a pessoa não tirar o sapato. Aí a pessoa fala, nossa, que coisa mística, né? Que superstição é essa? Mas não é superstição. Uma vez um amigo meu lá do Rio de Janeiro, ele falou que num seminário, um seminário de batalha espiritual, de libertação, estava muito pesado o ambiente, não rompia, e foram descobrir, tinha uma bruxa ali no meio, infiltrada, né? Ela estava com o pé descalço, para usar aquele princípio espiritual, que diz que aonde você pôr a planta dos seus pés, vai ser dado a você por herança. Ela estava ali tomando posse daquele território, colocando a planta dos pés no chão. Então, para você ver como que teve efeito isso. Então, por que num seminário, numa ministração, a gente sempre fala para a pessoa não tirar o sapato? Não é por misticismo, é por... tem experiências, não é uma doutrina, eu quero dizer, mas é por precaução, porque a gente não conhece todo mundo que está ali num seminário. Então, mas nós temos que tomar muito cuidado. Nós que trabalhamos com libertação, precisamos tomar certos cuidados para não ir para o misticismo, para não ir para o esoterismo, porque isso é muito perigoso. Nós temos que ter uma mente sensata. Nós temos que ter bom senso, sabe? Clareza de mente, avaliar as coisas, sabe? Por exemplo, na educação de filhos também. Como eu vou educar meu filho? Como que eu vou agir naquela situação que eu não estava preparado para agir? Na internet, um fala que tem que agir de uma forma, outro fala que tem que agir de outra forma, né? Vai pelo bom senso, respira, avalia naquele momento o que é a melhor forma de agir, sabe? E faça aquilo que você realmente chegar à conclusão, sabe? Pensar realmente baseado em princípios e não fique encanado com certas coisas, porque tem coisas que a Bíblia não fala claramente. Também ouça a direção dos teus líderes, dos seus pastores. Tem coisas que a Bíblia não fala claramente. Ouça a direção, qual é a visão da tua igreja sobre aquilo, qual é a visão do teu pastor sobre aquilo. Aí tem pessoas que falam, mas eu não vou seguir a visão do meu pastor em tudo, porque aí eu vou ser uma pessoa manipulada pelo líder. Está muito na moda hoje em dia isso, né? Eu não posso ser uma pessoa manipulada pelos líderes. Mas não é questão de ser manipulado, você conhece teus líderes, você sabe se eles são pessoas idôneas, de caráter. Ouça o conselho, a direção, a visão que eles têm
sobre certo assunto, sabe? Porque são pessoas que zelam pela tua vida, a palavra de Deus fala. São pessoas que zelam por você, que oram por você. Peça conselho. A palavra fala, na multidão dos conselhos habita a sabedoria. E a sabedoria tem tudo a ver com o bom senso. Bom senso é a capacidade de nós termos sabedoria nas mais diversas situações da nossa vida, que nós não estamos preparados para lidar com elas. Então, o mundo está muito caótico, a nossa vida tem muitos imprevistos, tenha bom senso para lidar com eles. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida que assistiu esse vídeo, essa ministração, Senhor. Traga clareza de mente, eu oro que haja sensatez, que haja restauração dos valores, dos princípios, da sobriedade que o Senhor nos criou para ter. Que toda loucura, distorção da verdade, inversão de valores seja quebrado de nossas vidas. E nós possamos ter clareza de mente para enxergar, para julgar e para andar no caminho reto, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.